do último livro do cânon das Escrituras, o livro que fecha aquilo que é a palavra de Deus para nós, a revelação de Jesus Cristo, dado ao apóstolo João, dada a todos nós, todas as igrejas de todas as eras. Semana passada nós vimos a queda da Babilônia, no capítulo 17, 18 e 19, e nós já estamos caminhando para o final de Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Nós iremos ler a partir do verso 11 até o final do capítulo 19, onde mostra o triunfo de Cristo sobre todas as coisas em sua gloriosa vinda, para consumar aquilo que ele começou na cruz do Calvário. Amém? Todos acharam? Apocalipse 19, verso 11 até o verso 21. Após a leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém, bem sonoro, bem convicto, e nós iremos orar mais uma vez para começarmos o sermão. Diz assim, Apocalipse 19, 11: Então eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne deles. Essa é a palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, o seu evangelho é mais pesado, glorioso, significativo do que a nossa mente consegue captar. Mas aquilo que cabe a nós, para a nossa salvação, o Senhor tem revelado, Senhor, de forma tão bela, tão profunda e transformadora. Que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que possamos entender a sua palavra e experimentarmos o amor de Cristo, junto com todos os santos, em todas as suas dimensões, altura, profundidade, comprimento e largura. E para experimentarmos tamanho amor, nós precisamos ser revestidos em nosso interior pelo seu Espírito, ó Pai. Que o Senhor fale conosco no texto sagrado, e que nessa fala o Senhor nos transforme e misture com fé o nosso ouvir e com obediência o nosso crer, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, de muitas maneiras, Apocalipse 19, 11 em diante, o apóstolo João está conduzindo a nós, leitores da sua palavra, a igreja do Senhor, a qual nós recebemos esse último livro como o testamento de Deus para nós. Ele está nos conduzindo a um clímax da sua revelação, a um clímax da sua mensagem para aquelas 7 igrejas na Ásia Menor e para todas as igrejas de todas as épocas.
E para conduzir-nos a esse clímax, o que ele fez aqui no capítulo 19, verso 11 em diante, é reunir todas as características de Jesus, desde Apocalipse 1 até Apocalipse 19, como Jesus tem se revelado e se apresentado aqui nesse livro. Ele sintetiza e reúne todas as características de Jesus aqui nesta segunda vinda de Cristo, onde ele se revela de forma plena, absoluta, gloriosa e belíssima. Nós temos, por exemplo, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, Jesus se colocando para nós como o Filho do Homem de Daniel 7. E o Filho do Homem de Daniel 7, tendo os olhos de fogo, o cabelo branco como a neve. Todas essas características são a característica de um juiz que está vindo para executar o julgamento final sobre todos os inimigos de Deus. Então Jesus ele é retomado nessa expressão aqui de Jesus como Filho do Homem. Em Apocalipse 12, por exemplo, nós temos a mulher que é a igreja do Antigo e Novo Testamento grávida. Ela dá à luz a um menino, e Jesus é descrito em termos dessa criança que nasce e é levada aos céus, ou seja, um resumo do Evangelho, da encarnação até a ascensão de Cristo. E neste Apocalipse 12 nós temos a citação do Salmo 2: este menino rege as nações com seu cetro de ferro, ou em outras palavras, ele é o Senhor de toda a criação, e aqueles que não se dobram a ele recebem aí a punição pelos seus pecados. E Jesus então ele é descrito para nós aqui num sentido muito gráfico, muito pictório e muito glorioso de todos os seus atributos que ele tem se apresentado em Apocalipse para nós. De uma forma climática, de uma forma suprema, ele se revela aqui na sua segunda vinda. Nós vamos ler 3 coisas, irmãos, sobre essa passagem. Verso 11 ao 16, a gente tem essa descrição de Jesus, que significa para nós e para aquelas igrejas, Jesus ser descrito dessa forma. Verso 17 até o 18, nós temos uma estranha imagem de Deus reunindo os ímpios para que as aves do céu devorem a carne dos ímpios. E o verso 19 até o 21 nós temos a execução da besta e do falso profeta. Então vamos ver como Jesus é descrito aqui em Apocalipse 19, irmãos. Verso 11, 12 e 13 nós temos 7 descrições de Jesus. E essas 7 descrições de Jesus é um quiasmo, onde a primeira descrição casa com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante. Mas antes disso, João diz assim, verso 11: então, ou seja, depois de tudo isso que eu vi o céu aberto. Em Apocalipse 4, João ele vê o céu aberto pela primeira vez, e nesse vislumbre apocalíptico do céu aberto, é só João que vê o que ele viu em Apocalipse 4. Mas aqui em Apocalipse 19, nós temos uma manifestação universal desse céu aberto. Ou seja, na ocasião do retorno de Cristo, o céu será aberto para que toda criatura deste lado dessa dimensão visível possa contemplar a glória do Filho de Deus. Como eu já falei em algumas pregações passadas, o retorno de Jesus, meus irmãos e irmãs, ele se dá num abrir e fechar de olhos. Ele não está voltando, ele não está numa galáxia distante, voltando com o seu cavalo a alguns quilômetros por hora, e por isso está demorando muito. Não, ele está na dimensão invisível, no que se é chamado de a habitação de Deus, o céu, a destra de Deus. E para ele se apresentar para nós, basta ele rasgar o véu que separa a dimensão visível e a dimensão invisível. E ele faz isso num piscar de olhos, numa facilidade tremenda, porque como a gente leu em Colossenses, ele é o Criador dos céus e da terra, do que é visível e invisível, dos anjos e de tudo que existe nesse universo. Então quando João vê o céu aberto aqui, é um estalar de dedo, é um relâmpago no céu. De repente, sem ninguém esperar, os céus se rasgam diante dos olhos da criação. E o que João vê nessa visão apocalíptica? Ele vê um cavalo branco, e o seu cavaleiro, a primeira coisa que se é descrita desse cavaleiro, ele chama-se fiel e verdadeiro. Ou seja, ele é confiável, ele é fiel às suas palavras,
e Ele é a verdade em si. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, esse cavaleiro diante de João aqui, rasgando os céus, a primeira coisa que ele se apresenta é: eu sou fiel, eu sou verdadeiro. Ou em outras palavras, Jesus ele pode voltar para julgar o mundo, exatamente porque ele é fiel à sua própria palavra, que diz que ele voltaria para julgar todas as coisas. E essa expressão, irmãos, fiel e verdadeiro, ela só ocorre mais uma vez em todos os escritos em grego de toda a antiguidade, e é num livro apócrifo chamado Terceira Macabeus. E por isso João ele faz uso de Terceira Macabeus aqui. Em Terceira Macabeus capítulo 2, verso 11, ali nós temos uma oração belíssima de um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote lá em Macabeus, ele descreve Deus como fiel e verdadeiro. Ou seja, na mentalidade judaica, e João é um judeu convertido à fé cristã, somente um ser pode ser descrito como fiel e verdadeiro, e esse ser é Deus. E no contexto da oração de Terceira Macabeus 2, nós temos o que? Deus, o sacerdote orando para que Deus venha com poder para julgar os inimigos do seu povo. E Deus, ele se apresenta como fiel e verdadeiro em toda a história. E aqui Jesus, em sua divindade como Deus Filho, ele é aquele que é fiel e verdadeiro. Ou em outras palavras, ele é tão verdadeiro, ele é tão fiel, que ele é o único que consegue cumprir tudo o que ele diz. Nenhum anjo no céu, nenhum ser humano, nenhum profeta pode ser descrito como absolutamente fiel e verdadeiro. Apenas este cavaleiro do cavalo branco, o Filho do homem, o Filho de Deus, tem esse atributo duplo de ser fidedigno no nível infinito e absoluto dessa característica, e de ser a verdade em si mesmo. E a outra parte que casa com esse atributo é a última das 7 descrições, que está no final do verso 13, que diz assim: o seu nome é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Isso é muito típico do apóstolo João. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está fazendo no seu evangelho é o seguinte: ele está estabelecendo uma leitura trinitária de Gênesis capítulo 1. Porque lá em Gênesis capítulo 1 a gente vê Deus Pai. No princípio Deus criou os céus e a terra. A gente vê Deus ali criando todas as coisas. E a gente vê o Espírito Santo trabalhando. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é isso? O Espírito, como uma pessoa distinta do Pai que está criando, ele está pairando sobre a criação sem forma e vazia, para germinar vida ali. Ou seja, Deus Pai é Criador, Deus Espírito é Criador. Onde está Jesus? João vai falar para nós: está em todo lugar. Verso 3 de Gênesis 1, Deus disse, vai Homer Elohim. Esse disse Deus é Deus Filho falando e criando. Em outras palavras, nós temos o Pai executando a criação, o Espírito também criando, e o Filho como sendo aquele que de fato diz e faz a criação. Todo o universo, a dimensão visível e invisível, é uma obra em conjunto de 3 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito. E como somente Deus é Criador, existe um só Deus, uma só essência divina: o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui João ele retoma, no final do seu último livro, ele retoma aquilo que ele falou no começo do seu evangelho: Jesus é o Verbo de Deus. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, não existe nenhum ser na história que falou ou que fala mais do que o nosso Senhor Jesus. E ele não é um tagarela, porque um tagarela é aquele que fala muito e muito inutilmente, coisas sem sentido.
Mas Jesus, Ele não só criou pela sua palavra o universo, todos nós, todos os anjos do céu. Jesus disse: haja e ouve. Mas Hebreus capítulo 1 vai falar que Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ou seja, os átomos do nosso corpo, os batimentos do nosso coração e o girar dos bilhões de estrelas em volta do núcleo das bilhões de galáxias é feito e sustentado por palavra deste cavaleiro montado no cavalo branco. Ele fala, e o que ele fala é absoluto. E ele disse em várias passagens: eu vou ser morto, crucificado, mas eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou consumar aquilo que eu comecei, e eu vou trazer justiça e salvação. Justiça para aqueles que não se dobrarem diante de mim, condenação, e salvação para aqueles que se dobrarem diante de mim. A minha palavra nunca volta para mim sem fazer aquilo pela qual designei. Eu disse: haja o universo e ouve. E se eu disse que vou voltar, está aqui a minha presença, a minha vinda, como o fiel verdadeiro e como a palavra de Deus. E não se esqueçam, cada palavra aqui de Apocalipse, João escreve tendo em mente aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, começando com Éfeso, indo até Laodiceia, de Apocalipse 2 e 3. E ele quer construir para nós o sentido de que, se Jesus ele é absolutamente fiel, e ele está vindo para julgar o mundo, quer dizer também que ele é fiel para salvar cada um de nós. Ele é o Verbo de Deus, ele é fiel e ele é verdadeiro. E ele diz no Evangelho de João: venham a mim, e aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz no Evangelho de Mateus: venham a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e leve, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Ele disse: eu estou dando o meu sangue por vós, e o meu sangue ele é absolutamente suficiente para cobrir todos os seus pecados, passado, presente e futuro. E portanto a única coisa que você precisa é depositar a sua fé e a sua confiança em mim. Ele disse que ninguém é salvo pelas obras da lei. Não adianta você tentar se salvar pelo seu desempenho religioso. E se ele diz, nenhuma palavra dele cai. E portanto, se você chegar a ele nesta manhã pela fé, você vai encontrar o Cordeiro de Deus com os braços abertos, te recebendo na comunhão do Deus Trino, na comunhão da igreja, com absoluta e plena alegria, paz e amor. Mas se vocês não virem a ele pela fé, a segunda característica que é descrita aqui em Apocalipse 11 é que ele está voltando para julgar, não somente porque ele é fiel e verdadeiro e absoluta verdade enquanto palavra de Deus, mas ele é soberano e ele é o guerreiro divino que guerreia contra os seus inimigos. Verso 12: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os olhos de Jesus como chama de fogo, de novo vem de Daniel 7, onde o Filho do Homem tem esses olhos de fogo de forma divina. O que quer dizer isso? Que existe tanta absoluta e infinita santidade no olhar de Jesus como Deus homem sobre a criação, que é impossível que o milésimo do menor dos pecados passe despercebido e impune aos seus olhos. O profeta Abacuque, ele orando no seu livro, ele olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor é tão santo que nem os céus são puros aos seus olhos. Ou em outras palavras, comparado com a densidade infinita da santidade absoluta de Deus, tudo mais desvanece, tudo mais empalidece,
nada pode ser comparado à santidade de Deus. E aqui nós temos o Deus homem se apresentando para nós como aquele que está voltando, e os seus olhos simbolicamente são como chamas de fogo. Não há pecado que escape dele. Ou seja, você pode se colocar aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família, diante até mesmo da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, como alguém moral. Mas você sabe que no seu coração existe uma caverna em estado de putrefação, com um corpo morto se decompondo lá, de pensamentos malignos, desejos iníquos e sentimentos mortos para com Deus. Qualquer mínimo desvio da lei de Deus, qualquer mentira, qualquer olhar lascivo, qualquer cobiça, qualquer murmúrio, palavra torpe, qualquer passo que você dá longe e em desarmonia com a vontade de Deus, é suficiente para te condenar ao inferno eterno, porque os olhos daquele que te julga são como chamas de fogo. Não há esperança para você, não há esperança para mim, a parte do sangue de Cristo. Não adianta, você pode dar o seu corpo para ser queimado pelo bem da verdade, você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode viver uma abnegação absoluta, que no fim das contas você peca, você pecou e você vai pecar, e aquele que está vindo te julgar não tolera o menor desvio da sua vontade, porque Ele é infinitamente digno, e a sua palavra, Ele é a própria palavra, e aquilo que Ele fala, portanto, é absoluto, e tem uma dignidade absoluta. Quebrar essa palavra é digno de punição igualmente absoluta e infindável. Ele é como, tem os olhos como chama de fogo. Segunda coisa aqui, nessa descrição segunda aqui, ele tem muitas coroas sobre a cabeça. Ao contrário da besta e do falso profeta, que tinha lá 7 coroas, ou 10 coroas, dependendo da visão de Apocalipse, mostrando que dentro da limitação do poder demoníaco que Deus permite, eles vão exercer o máximo de poder que eles puderem. Jesus, por outro lado, não tem limite para a sua coroação, ou seja, toda a coroação pertence ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus, e Ele está coberto de coroas. Ele é o único que vence na cruz e na ressurreição, e Ele está mostrando isso em sua soberania como Rei absoluto de todas as coisas. Uma outra descrição, continuando o texto, diz assim: Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Aí está vendo que ao longo de Apocalipse, nome é uma forma simbólica de dizer da identidade e da obra que aquela pessoa vai fazer. Então nós temos o nome de Deus e de Cristo na testa, quer dizer que nós nos identificamos com Cristo, nós temos a mente de Cristo e nós fazemos as obras pelo poder de Cristo que Ele nos manda fazer. Aqueles que têm o nome da besta escrito neles fazem as obras do diabo. E aqui, irmãos, Jesus, ele tem um nome que somente Ele conhece. O que significa isso? Que será que nós não conhecemos um nome misterioso que Jesus vai se revelar? Não. Nós conhecemos o nome de Jesus, nós conhecemos tudo que Ele é e tem se revelado a nós. Mas aqui, este nome que ninguém conhece senão Ele mesmo, tem o sentido de que Ele está para fazer algo que ninguém pode fazer senão Ele mesmo. É isso que Ele está dizendo aqui, que o nome, a identidade dele como juiz final de todas as coisas, essa característica pessoal, nenhuma outra criatura tem. E Ele, como homem, como Deus encarnado, Ele tem esse nome que ninguém tem. Então João está vendo Ele de longe, e ele não está conseguindo contemplar este nome que Jesus está trazendo para ele. Mas no verso 14 em diante, ele vai revelar esse nome para nós, especialmente ali no verso 16, a gente vai ver daqui a pouquinho.
Outra característica, verso 13: ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. Existe um debate entre os especialistas em Apocalipse que é de quem que é esse sangue, se é do próprio Jesus enquanto Cordeiro de Deus que se apresenta como Redentor da igreja, ou se é o sangue dos seus inimigos, né? Eu tenho um amigo muito próximo meu que está fazendo doutorado em Novo Testamento na Holanda, e ele está estudando especificamente essa passagem. Por anos ele está estudando essa passagem, e eu conversando com ele essa semana, eu disse: olha, você tem algum insight que você teve sobre essa passagem? E várias coisas que ele me falou, trouxe para o sermão. Mas a primeira coisa que ele me disse assim: William, primeira coisa, o maior debate dessa passagem é o que você acha, de quem que é o sangue aqui de Jesus? E eu falei: meu é que não é. Daqueles que perdem um amigo, mas não perdem a piada, né? De quem que é o sangue aqui, irmãos e irmãs? Abram comigo no livro de Isaías. Deixem marcado em Apocalipse, Isaías capítulo 63. Que é a passagem que João está baseando para descrever Jesus para nós lá em Apocalipse 19. Isaías 63, verso 1 ao 6. Isaías capítulo 63, verso 1 ao 6. Prestem bastante atenção nessa passagem. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. É o próprio Deus falando aqui. Ele age em justiça e ele é poderoso para salvar. Descrições de Cristo lá em Apocalipse 9, verso 2. Porque está vermelha a sua roupa e as suas vestes, como as daquele que pisa no lagar? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse, e admirei-me de não haver ninguém para me apoiar. Por isso o meu próprio braço me trouxe vitória, e foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Voltem para o Apocalipse 9. De quem é o sangue das vestes de Cristo? É o sangue dos seus inimigos. Se por um lado Jesus é descrito em Apocalipse 5 como o Cordeiro manso de Deus, que deu a sua vida por nós, ele, como a palavra de Deus, ele é fiel para nos salvar. Por outro lado, ele é tão justo e santo e divino, que quando ele vem marchando, a imagem que é descrita aqui é como um cavaleiro que vai pisando a cabeça do exército inimigo, e não tem ninguém que o pare. E pasmem, Isaías diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para trás e diz: não tem ninguém para me ajudar a fazer isso. É o nome que ninguém consegue identificar senão ele mesmo, que ninguém conhece senão ele mesmo. É a obra que ele está para fazer, que ninguém pode fazer por ele. É algo que ele está fazendo sozinho, enquanto Deus homem. Irmãos, o julgamento final era para ter acontecido antes disso daqui, milhares de anos antes disso daqui. O julgamento final era para ter acontecido em Gênesis 3. O Filho de Deus, Adão, como rei da criação, como imagem de Deus, estava diante da provação da serpente. A serpente, aquela que é maligna, aquela que vem de fora do jardim, de fora da presença de Deus, se apresenta para sua esposa, enganando-a, debaixo da árvore do julgamento do bem e do mal. Aquela árvore do julgamento do bem e do mal era para ser o lugar do julgamento final.
Adão, como aquele que tinha a palavra de Deus, em Gênesis 2, Deus deu a sua palavra para ele: não coma da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Era para ter trazido a serpente debaixo daquela árvore e julgado ela, dizendo: cala-te, serpente, arreda-te daqui, porque a palavra de Deus diz para eu não comer da árvore do julgamento do bem e do mal. E se Adão tivesse vencido a serpente ali, não haveria toda a desgraça e tragédia da queda que veio depois, até este momento de Apocalipse 19. Adão não foi capaz de julgar a serpente. Nenhuma criatura é capaz de vencer o mal, o pecado, a morte e o diabo com seus demônios. Jesus sozinho, enquanto o homem, triunfa sobre o diabo, triunfa sobre o pecado e triunfa sobre a morte na cruz. Ou seja, no seu momento de maior fraqueza, a cruz é o ápice da fraqueza humana, com a sua carne destroçada, levando a ira de Deus por nós. No seu momento de maior fraqueza, ele destrói tudo que é contrário a Deus. Ele destrói o diabo, ele destrói nossos pecados, ele destrói a condenação por nós que a lei impõe. 3 dias depois ele destrói a morte ao levantar da sepultura. E na cruz ele diz: está consumado, a obra está completa da nossa salvação. E aqui, como a gente viu semana passada, ele diz: está consumado de novo. Se ele venceu todas as coisas nesse momento de maior fraqueza, aqui, como diz Isaías, que ele vem marchando na plenitude da sua onipotência, nada pode pará-lo. Então, dessas 7 descrições aqui de Apocalipse 19, 11 ao 14, nós temos 2 conjuntos. Jesus, ele é fiel a si mesmo e a sua promessa de julgar todas as coisas, e ele é o Senhor dos senhores, ele é soberano sobre todas as coisas. Qual que é a aplicação para a igreja? Nós devemos nos submeter à sua palavra, crer na sua palavra, crer nele mesmo e nos submeter a ele de forma absoluta e inegável, inquebrável. Porque senão, meus irmãos e irmãs, verso 14 ao 16, nós temos o que ele fará quando ele voltar. Verso 14: os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, ou seja, todos os milhões de anjos e toda a igreja vindo com Cristo. Verso 15: uma espada afiada saía-lhe da boca. Isso é uma forma simbólica de dizer que pela sua palavra, pelo que sai da sua boca, ele vai julgar todas as coisas. Verso 15 ainda: ele regerá com cetro de ferro. Salmo 2 aqui: e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. À medida que esse cavaleiro vai se aproximando, na visão apocalíptica nós temos um zoom da câmera de João, dos olhos de João. Ele consegue ver o nome que ninguém consegue identificar, e o seu nome é um nome divino. Ele é o Senhor dos Senhores, e ele é o Rei dos Reis. Essa expressão vem de Daniel 4:37. Nabucodonosor, ele é levado ao campo, ele perde o entendimento humano, e ele começa a comer capim ali junto com os animais, com os bois e com as vacas. Por quê? Ele olha o seu palácio, a gente já viu isso na semana passada, e ele diz: quem é como eu, o rei da Babilônia, o rei do maior império da minha época? Glória seja dada a mim. Em outras palavras, Deus quebra Nabucodonosor, e assim como a Babilônia é um tipo de besta, é um tipo de animal selvagem que devora o povo de Deus, Nabucodonosor se transforma como se fosse um animal. Ele fica ali enquanto ser humano, mas ele fica ali em estado bestial. O cabelo começa a crescer, as unhas começam a crescer, ele come grama, em outras palavras. No fim daqueles dias, Daniel 4 diz que voltou o entendimento a ele,
ele olha para os céus, igual João olhou para o céu aqui, e diz: o Rei dos Reis, Ele é o único soberano, e eu me dobro diante dele. Ele não se converteu necessariamente, mas ele, como o rei do maior império do mundo, ele se dobra diante do Rei dos Reis. E é significativo porque a Babilônia é um símbolo aqui em Apocalipse 17 ao 19 para falar deste mundo caído. E João, ele alude a Daniel 4 exatamente para dizer que assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se dobra diante do Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso, aqui, meus irmãos e irmãs, toda a criação se dobra diante de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título significa, a gente viu em Apocalipse 1, que toda a autoridade que existe neste universo criado deriva da autoridade deste que assume para si todo o poder e autoridade. Ou seja, a autoridade do ser humano sobre a criação, a autoridade de pai, a autoridade de mãe, a autoridade de marido, a autoridade de esposa, a autoridade de patrão, a autoridade do governo, de senadores, prefeitos, reis, rainhas, o que quer que for, a autoridade do diabo e seus demônios, a autoridade dos anjos do céu, tudo é uma outorgação, um presente, uma delegação de Jesus enquanto Senhor dos Senhores e enquanto Rei dos Reis. Esse nome está escrito na coxa porque a coxa, ele é um símbolo tanto da espada do guerreiro, ele é aquele que traz justiça, quanto é o lugar onde as pessoas colocavam a mão para fazer o juramento. Ele é aquele que cumpre a sua palavra enquanto juramento. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Ou nós nos dobramos a Ele pela fé e encontramos o Cordeiro de Deus que tira nossos pecados, ou como Paulo diz em Filipenses 2, nesse grande dia da vida de Cristo, os joelhos serão quebrados, dobrando-se diante dele pela pressão da sua onipotência, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Até o diabo se dobrará naquele dia, vai olhar para Jesus e dizer: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Os demônios do inferno: Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Todos os reis, rainhas, todos os ímpios, grandes e pequenos, a igreja, os anjos do céu, os querubins e serafins, todos dobrados diante deste que se apresenta para nós, dizendo: Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Mas este dobrar final não é um dobrar salvífico. Jesus convida todos nós a nos dobrarmos pela fé hoje e dizer: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, eu me submeto em absoluto amor ao Senhor que me salvou. Ou naquele dia, quando você dobrar os seus joelhos e confessar, não vai ser um dobrar e confessar salvífico, vai ser um reconhecimento inevitável, e você vai ser lançado no lago de fogo, porque é isso que você vai merecer. Mas independente disso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você pode fazer isso hoje, ou você vai fazer isso lá. Para Deus não faz diferença, porque Ele vai ser glorificado da mesma forma, mas para você, a sua alma eterna e o seu destino eterno está em jogo de quando é que você vai dobrar esse seu joelho fraco e fazer a sua língua confessar que Jesus é o Senhor. Segundo lugar, um pouco mais breve, verso 17 e 18, temos o seguinte: viu o anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: venham, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. Irmãos, essa imagem aqui que João vê, ela vem de Ezequiel 39. Não vai dar tempo de a gente ler,
Mas Ezequiel 39 coloca para nós de forma simbólica o julgamento final. E de forma simbólica o julgamento final dos ímpios os ímpios é uma coisa tão degradável, tão podre, que é como se fosse essa carnificina apodrecendo e as aves do céu se juntando para comer a carne destes ímpios aqui. Então é uma descrição simbólica, não vai ter nenhuma ave comendo nenhum corpo literal. É uma descrição simbólica porque o contraste aqui é com Apocalipse 19:9. Em Apocalipse 19:9, Jesus chama a sua igreja, chama nós para participar do banquete eterno, no novo céu e na nova terra, no casamento que nós vamos ter com o nosso noivo. Esse banquete, ele é a coisa mais maravilhosa que existe. Estaremos todos nós com o corpo ressuscitado, sem pecado interno, com o corpo de glória que o nosso Senhor Jesus tem, na nova criação restaurada, com o próprio Cordeiro de Deus, com o nosso próprio Senhor Jesus. Nós estaremos banqueteando com o nosso corpo nessa grande festa que é o nosso casamento com o nosso Senhor Jesus. Não há nada mais bonito, mais maravilhoso, mais glorioso do que isso. E aqui em Apocalipse 19 a gente tem um outro banquete, uma outra ceia, a ceia da condenação. Vocês viram no verso 17: venham e se ajuntem para a grande ceia de Deus. Mas essa grande ceia é a coisa mais grotesca e feia que existe, porque é uma ceia dos urubus comendo carne podre. Essa é a descrição dos ímpios no julgamento final. E toda a ênfase de Ezequiel 39 é o seguinte: Ezequiel 39, ou os ímpios serão devorados nessa carnificina no julgamento final, e o povo de Deus será salvo nessa gloriosa restauração da criação. E o meio de tudo isso, o propósito que Ezequiel traz para nós é: Deus diz, para que o meu nome seja glorificado e seja conhecido. Então o propósito da história e de todas as coisas é que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, seja finalmente glorificado por toda a criação. Quer seja no banquete do casamento do Cordeiro, o nome de Deus é glorificado, quer seja no banquete do inferno eterno e dessa carnificina de podridão, Deus é glorificado da mesma forma. Deus é glorificado na nova criação restaurada com a sua igreja. Deus é glorificado no inferno eterno ao mostrar quem Ele é. Ele é bom, Ele é amor, Ele é graça e misericórdia, Ele nos salva. Mas Ele é justo, Ele é santo, Ele se ira contra o pecado e Ele não tolera insubmissão à sua vontade. Terceiro e último lugar, no verso 19 ao 21, o que nós temos é o julgamento da besta e do falso profeta. Nós vimos em Apocalipse 13 que a besta é um símbolo de Daniel 7 de todo o estado totalitário que vai massacrar e matar o povo de Deus. A outra besta de Apocalipse 13, que é o falso profeta, é um símbolo de toda falsa religião que, ao unir-se com o estado totalitário, faz sinais e maravilhas, opera milagres, opera o extraordinário para enganar os povos e destruir a igreja. Mas prestem atenção em como Apocalipse 19 no final se encaixa na narrativa de Apocalipse. O dragão de Apocalipse 12 se apresenta de forma poderosa. Ele é um dragão horrendo, a antiga serpente. Ele arrasta 1/3 das estrelas do céu consigo, e ele é pavoroso. Ele se apresenta como alguém muito forte, como alguém que a criação não consegue impedir, como alguém que o arcanjo Miguel precisa reunir o exército dos anjos para combatê-lo e prendê-lo.
Mas apesar disso, o dragão, de Apocalipse 12 até Apocalipse 20, é um personagem fracassado. O dragão, como é descrito pelo apóstolo João, o próprio diabo em pessoa, ele é o mais fracassado dos seres. Por quê? Em Apocalipse 12, a mulher está para dar à luz e o menino nasceu, ou seja, Maria, representando a igreja, ela dá à luz ao menino, ao Messias. O dragão ele se coloca diante desse bebezinho indefeso para devorá-lo, certo que ele vai matar esse menino. Ele manda Herodes matar todos os meninos da Judéia, de 2 anos para baixo, certo de que ele é poderoso. O bebezinho não é nada diante do dragão. Ele não consegue chegar perto desse bebezinho, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse bebezinho cresce, morre, esmaga a cabeça dele na cruz, ressuscita, sobe aos céus. O dragão fica desesperado, ele se coloca na frente da mulher, na frente da igreja, ele abre a sua boca escancarada para devorá-la, e ele não consegue tocar na mulher. Ele vomita de longe um rio de tribulações sobre a igreja, e a terra se abre e engole esse rio. Deus protege a igreja. O dragão fica frustradíssimo, e ele chama os seus 2 comandantes, a besta e o falso profeta. Ele chama o Estado totalitário e as falsas religiões como seus 2 agentes, através dos quais ele vai ter o maior sucesso de tentar destruir a mulher. E de fato parece que a besta e o falso profeta conseguem causar algum dano à mulher. Aqui em Apocalipse 19, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. O braço direito e esquerdo do diabo, a política e a falsa religião, não são nada perto do Filho de Deus. E o grande efeito de sentido que João quer colocar para as igrejas é sério que vocês vão se aliar ao diabo? É sério isso? Vocês estão achando que o diabo está com essa bola toda? Vocês vão se submeter a um estado totalitário que requer adoração? E a gente viu que João retoma Apocalipse 3 aqui no capítulo 19, dizendo que aqueles que tiveram a marca da besta na mão e na testa, que adoram a sua imagem, o que é isso? Não é uma miséria de um chip, de um código de barra. O nome da besta, o número da besta na testa, a gente já viu, é pensar como o diabo, é um símbolo de se pensar como o diabo. E a mão na Bíblia é o símbolo das nossas obras, é você fazer as obras do diabo. O diabo fica inventando folclorezinho aí no meio evangélico para distrair-nos do verdadeiro simbolismo da marca da besta, que já existe desde que Adão caiu. Em outras palavras, você quer saber se você tem a marca da besta na testa ou na mão? Examine-se a si mesmo. Se os seus pensamentos são dominados pelo pecado, se as suas mãos, as suas obras são dominadas pela rebeldia a Deus e a Cristo, você tem essa marca. Em outras palavras, neste momento você está aliado à besta, ao falso profeta, que são instrumentos aí do diabo. Você pensa como o diabo, você não tem a mente de Cristo, você não tem a mente renovada pelo Evangelho, e portanto, sem uma mente renovada, tudo que você faz é escravizado pelo pecado. E João está colocando para nós a besta e o falso profeta, que parece grande coisa, a grande Babilônia, que é a cultura que se volta contra Deus, de Apocalipse 17 e 19, se esvai, não tem uma força, uma palavra, um negar. Cristo simplesmente lança de forma inevitável, é o chamado eficaz para a condenação aqui. Eles são arrastados para o lago de fogo e nada pode impedir isso. Jesus, como que ele faz isso? Pela palavra da sua boca. Acabou. Por outro lado, Jesus chama todos nós
Tirem a marca da besta da mão e da cabeça de vocês. Escrevam, tenham o meu nome escrito, tenham a minha mentalidade, as minhas obras, e a gente só tem isso quando nós nos dobramos pela fé no Filho de Deus. Nós não venhamos aliar ao lado perdedor da história. E não é questão de política, é questão espiritual, alinhados com o diabo, com o pecado. Que você esteja alinhado no exército daquele que virá, vestido de branco, preparado para as bodas do casamento no banquete eterno. E tudo isso pela fé e não pelas obras. Amém? Vamos orar. Nós iremos responder a palavra com 3 coisas: oração, confissão pública da nossa fé e um louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois a gente ora, encerrando o culto. Oremos. Senhor, se propício a nós pecadores. Nós nascemos com a marca da besta na testa e na mão, filhos do diabo, escravos do pecado, filhos da tua ira, fazendo a vontade da carne e do diabo, e não tínhamos nada de bom em nós mesmos, não éramos justos, não buscávamos ao Senhor, não entendíamos o Senhor, nos desviamos e nos tornamos inúteis, não fazíamos o bem, nenhum bem sequer, a nossa garganta era tomada de veneno, os nossos pés corriam para derramar sangue, e não havia paz em nossos caminhos. Mas o Senhor interveio em nossa história, quebrou as correntes que nos prendiam ao diabo e ao pecado, e nos fez teus escravos, teus servos, e acima disso, teus amigos, e acima disso, filhos de Deus, pelo Espírito de adoção, pelo teu sangue, ó Cordeiro de Deus. Ó Verbo de Deus, que haja salvação neste momento, que o Senhor cative os corações aqui presentes, que o seu nome seja confessado e os nossos joelhos se dobrem em obediência, adoração e louvor ao Senhor. O Senhor faz todas as coisas para a sua própria glória. Glorifique-se ao salvar pecadores como nós. Em teu nome, ó Verbo de Deus, nós oramos, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém e amém.